Olá pessoal, nós estamos iniciando a nossa aula do módulo contábil, mas antes da gente iniciar as configurações dentro do módulo contábil, eu quero lembrar algumas questões que nós vimos no treinamento do módulo principal, principalmente com relação ao cadastro da empresa. Para aqueles clientes que optaram pela automatização do cadastro da empresa, vocês vão perceber que a empresa já estará praticamente configurada, ou seja, automatizada no módulo contábil. Isso vai facilitar nas próximas configurações e já o início dos lançamentos contábeis e demais informações que nós vamos gerar. Então, quem optou pela automatização de cadastro no ato do cadastro da empresa vai ter um diferencial no módulo contábil. Um plano de contas já pronto, as configurações das contas de encerramento já configuradas, integração entre os módulos também já configurados e uma outra série de informações que virão parametrizadas. A partir daí, a gente começa configurando a empresa no módulo contábil. Lembrando também, essa configuração deverá ser feita por empresa. Não é uma configuração que eu vou conseguir replicar para outros cadastros. Então, ficar sempre atento que a cada empresa cadastrada, as configurações deverão ser feitas. Qual o nosso primeiro ponto de conferência e parametrização? No módulo contábil, vocês vão acessar manutenção e no final da listagem nós vamos em configurações empresa. Neste campo, iremos definir o período fiscal, o tipo de lançamento, as configurações padrão de lançamento e também o tipo de descrição da demonstração. Certo? Primeiro ponto, período fiscal. Como que eu pretendo gerar lançamentos e gerar relatórios no meu módulo contábil? Com período fiscal pré-determinado, como sendo mensal, trimestral ou anual. Então, eu vou informar a partir das referências inicial e final qual período fiscal que eu pretendo trabalhar. Se eu pretendo trabalhar com período fiscal mensal, nós vamos informar referência inicial e referência final no mesmo mês. Se eu quero trabalhar trimestral, vou pegar como exemplo o início do ano, janeiro, fevereiro e março, primeiro trimestre. Vou gerar todas as informações nesse trimestre, ao final dele faço o encerramento, avanço para o próximo trimestre. Se você optar por um período fiscal anual, nós vamos informar inicialmente, aqui no meu exemplo, de janeiro a dezembro. Vou realizar todos os lançamentos, posso posteriormente configurar, e a gente vai ver numa próxima aula, a informação dos lançamentos mensais, mas eu vou fazer meu fechamento do período fiscal anual. Vai ser definido conforme vocês configurarem a empresa. Então, resumindo, período fiscal pode ser mensal, trimestral ou anual. Na sequência, nós vamos falar sobre o livro caixa. Se eu pretendo gerar apenas relatório de livro caixa, eu vou marcar a flag do lado direito, certo? Também nesta mesma sequência de conferência, se eu trabalho com produtor rural e quero gerar o livro caixa digital de produtor rural, eu vou marcar a flag do lado direito. Seguindo as configurações, tipo de lançamento de plano de contas. Eu pretendo fazer os lançamentos optando pelo número da conta
ou pelo código reduzido. O mesmo vai ser na análise do tipo de lançamento para centro de custo. Eu vou trabalhar com lançamento com base no código ou no código reduzido. E é definido por usuário a forma que vai ficar melhor para lançamento das informações. Na sequência de configurações, tipo de descrição da demonstração, lucro ou prejuízo, superávit ou déficit. Lucro, prejuízo, utilizado para a grande maioria das empresas. Superávit ou déficit, nós vamos usar para as empresas sem fins lucrativos. Então, isso segue na parametrização que foi feita no módulo principal e reflexo também da automatização. Então, pelo tipo de empresa cadastrado, ele já vai trazer automaticamente o tipo de descrição da demonstração. Seguindo as configurações, LALUR para as empresas do lucro real. Qual vai ser o tipo de emissão da minha LALUR? Anual ou trimestral? Número de anos para compensação e percentual máximo de compensação. Exclusivo para empresas do lucro real. Seguindo, finalizando as nossas configurações, a gente vai para a configuração padrão de lançamento. Mais uma observação. Em virtude da automatização, essa configuração de padrão de lançamento já vem pronta, mas nós podemos ajustar esta configuração para facilitar na hora de realizar os lançamentos contábeis ou de fazer a integração e até mesmo fazer a importação de planilhas de lançamentos. Como que eu vou conferir a configuração padrão? Na aba do lado direito, eu vou clicar nesta seta que está direcionando para o lado direito e o sistema vai abrir para mim o caminho manutenção, configurações, lançamento. Neste campo, na aba geral, eu clico para alterar e nós vamos identificar quais são as configurações padrão. Aba geral, eu vou exibir saldo das contas, utilizar lançamento padrão, sim ou não? Vou exibir saldo nas contas ou utilizar lançamento padrão. Validar lançamento de receita e despesa, já vem marcado automático como padrão. Informar lançamento de encerramento. Por padrão, o Calima vem com essa aba desmarcado. Se o cliente tem uma maior experiência com o contábil, tem casos que alguns optam por informar lançamento de encerramento. Histórico. Eu vou utilizar histórico padrão ou não? Vou utilizar histórico variável? Nós vamos ver posteriormente cada campo desse na hora de fazer um lançamento contábil, tanto a exibição de contas, se eu vou utilizar lançamento padrão ou não, se eu vou utilizar histórico padrão ou histórico variável. No histórico, na configuração da empresa, ao utilizar o histórico padrão, vale ressaltar que na automatização da empresa, ela virá já com uma listagem de histórico cadastrado. Mas eu posso editar esse histórico, posso acrescentar mais informações. Então, o padrão já vem, mas eu posso acrescentar, editar e até mesmo excluir informações. O utilizar histórico variável é um campo livre de preenchimento de informações. Então, eu não quero trabalhar neste lançamento com histórico padrão. Eu vou utilizar o variável, que eu preciso descrever o motivo daquele lançamento. Então, eu quero um motivo que é específico para aquele lançamento. Certo? Centro de custo. Se você optar por utilizar centro de custo, a cada lançamento contábil, o sistema vai solicitar que seja incluído o centro de custo.
Eu posso utilizar um centro de custo padrão ou então utilizar um centro de custo para ativo e passivo. Então, ele permite o lançamento de custo para contas ativas e passivas. Atualmente, muitas pessoas não trabalham com centro de custo, porque a parametrização dele é um pouco mais trabalhosa, mas se você optar, tem que configurar previamente todo o centro de custo, colocar as informações para poder conseguir fazer um fechamento correto quando for fazer o encerramento das contas. Então, na tela que nós estamos vendo no momento, a gente falou das configurações gerais, das configurações de histórico e da configuração de centro de custo. Se eu vou trabalhar com centro de custo ou eu não vou utilizar centro de custo para lançamentos. Na sequência, nós vamos falar da fórmula. Qual a fórmula para lançamento? Um débito para um crédito, ou eu pretendo fazer lançamentos de um débito para vários créditos, um crédito para vários débitos, ou vários débitos para vários créditos. Todas essas parametrizações, toda essa definição também vai estar discriminada na hora de fazer o lançamento. Do lado direito, histórico, eu vou fazer um lançamento único de histórico ou vários lançamentos. Seguindo, permitir lançamento. E aqui é excelente, pessoal, para poder diminuir a possibilidade de erros de lançamento. Quando eu configuro permitir lançamento todos, o que o Calima vai fazer? Independente da data que eu fizer o lançamento manual ou importação de planilha, ele vai ser cadastrado na base dessa empresa. Então, ele permite qualquer lançamento em qualquer período. Quando eu alterar o permitir lançamento para mês atual, o Calima só vai aceitar lançamentos manuais ou importação e até mesmo integração do período conforme o sistema está configurado na referência. Exemplo, se eu estou com a referência dessa empresa no contábil no mês de agosto, eu só vou conseguir fazer lançamentos dentro do mês atual, que é o mês de agosto. Se eu tentar importar um lançamento de setembro ou um lançamento anterior de julho, o sistema não vai permitir. Ele vai informar que, mediante as configurações, ele só permite lançamento do mês atual. Agora, nós temos também permitir lançamento apenas do período fiscal. Se eu definir que o período fiscal será trimestral, eu vou conseguir fazer qualquer tipo de lançamento dentro daquele trimestre. Qualquer lançamento fora daquela data, o sistema vai cancelar o lançamento, ele vai bloquear essa informação. Se, por exemplo, você estiver importando uma planilha com vários lançamentos e algum está fora do período fiscal, o sistema vai considerar todos os lançamentos do período em que permite e vai excluir do lançamento importado aquele que está fora do período configurado, certo? Então, para facilitar, o melhor hoje em dia para você ter um padrão de lançamento e não lançar nenhuma informação, talvez por um erro de digitação, período fiscal ou mês atual. Lembrando que, para fazer qualquer lançamento fora dessa marcação, tem que alterar a referência no sistema. Dando sequência, nós vamos falar do permitir lançamento de partida simples. Se eu colocar como não permitir, o sistema vai exigir que para todos os lançamentos eu tenho que informar contas de débito e crédito. Não será permitido lançar apenas uma das contas. O contrário vai acontecer com
permitir lançamento de saídas de partida simples, permitir lançamento de partida simples. Se eu marcar que sim, o sistema vai permitir ambas as situações, informando o lançamento com contas de débito e crédito ou faltando uma ou outra conta, ele vai aceitar o lançamento. Então, permitir lançamento de partida simples, sim, ele permite qualquer forma de lançamento. Se eu alterar para apenas avisar, o sistema simplesmente vai dar uma mensagem de advertência da forma que você está fazendo o lançamento, mas ele não vai negar, mas também não vai impedir a informação. Ele vai aceitar do jeito que ela foi realizada. Por padrão e para facilitar o entendimento do cliente, o Calima vem configurado como não. Ou seja, todos os lançamentos deverão ter a informação da conta de débito ou conta de crédito. E conta de crédito. Seguindo as informações, habilitar a fixação dos campos de lançamento. Nesse caso, quando nós formos fazer os lançamentos, vocês vão perceber que no campo de data, conta de débito, conta de crédito, centros de custo, histórico, tem um cadeado do lado da informação que eu cadastrar. E eu posso travar ou destravar esse cadeado para facilitar o próximo lançamento. Exemplo, se eu tenho vários lançamentos na mesma data e eu estou fazendo eles manualmente, eu posso informar a data, travo com o cadeado, lanço as informações e quando salvar, essas informações vão para a tela de lançamento, mas eu mantenho a tela de cadastro com a data fixa. Então, ele preserva a data para os próximos lançamentos. O mesmo pode acontecer com conta de débito e crédito. Se eu tenho vários lançamentos numa mesma conta, mas que tem datas diferentes e valores diferentes, eu posso bloquear o campo da conta de débito com aquela conta já informada e ir lançando somente as outras informações. Então, é uma facilidade para a gente trabalhar no dia a dia. Outra questão importante, se essa configuração de padrão de lançamento eu não quero alterar, eu quero preservar essas informações, eu deixo como está e na tela anterior eu peço para incluir um novo padrão de lançamento. Então eu vou marcar as informações, vou colocar aqui, por exemplo, teste, vou colocar um exemplo de padrão de lançamento teste. Na aba geral, eu vou configurar conforme a informação anterior, mas eu não quero trabalhar com centro de custo. Então, eu deixo desmarcado a aba de centro de custo e o restante eu vou marcar não trabalhando simplesmente só com o centro de custo. Permitir lançamento, eu vou trabalhar com apenas período fiscal. Então, todos os meus lançamentos têm que bater com o período fiscal. Salvo, e agora eu tenho dois padrões de lançamento. Um geral, que é padrão do Calima, e um novo que eu coloquei como teste para poder exemplificar nas próximas aulas. Teste configurado, confirmo, informo ele nas configurações da empresa e vou salvar as informações. Configuração feita, empresa configurada na forma de lançamento. Do lado esquerdo, só para continuar essa configuração, eu vou avançar para configurações de lançamento, lembrando que é o mesmo que nós vimos anteriormente. Então, pela configuração da empresa, eu já configurei o lançamento. Então, você já visualiza o exemplo que foi criado na tela. Seguindo, configurações de livro, folha e número de ordem. Essas informações vocês vão trazer para o Calima no ato da migração. Qual o número do livro diário,
qual o livro caixa, livro razão, se trabalha com LALUR, qual a página inicial e o número de ordem para geração do SPED. Configuração também que deve ser conferida em todas as empresas que forem cadastradas. Seguindo as configurações, nós vamos para o quadro societário. É importante que a gente informe a participação de cada sócio na instituição. Então, quando eu vier no botão de incluir, eu vou buscar as informações do sócio, colocar o indicador de qualificação, se tem representante legal, percentual no capital total e data de alteração, e as informações na segunda aba do registro Y600, onde eu informo cada sócio e as parcelas de participação na hora de gerar o arquivo de ECF. Importante, na aba de dados gerais, eu tenho que indicar qual é o primeiro sócio, ou sócio único. Vocês vão lembrar do módulo principal, da nossa aula de módulo principal, em que a gente cadastrou o responsável. Aquele cadastro lá, completo, com todas as informações, vocês vão ver um reflexo disso positivamente na hora de cadastrar o quadro societário. Então, responsável sócio, vou clicar para adicionar e vou buscar aquele cadastro de responsável que está lá no módulo principal. Indicação de qualificação do sócio, qual a classificação desse sócio, é um acionista, sócio pessoa física, sócio pessoa jurídica, vou informar os dados. Representante legal, caso tenha, e a qualificação do representante. E o percentual do capital total. Data da alteração, caso tenha, percentual de capital votante e data de saída, caso ele encerre a participação no quadro societário. Pronto, configuração feita. Estes 4 campos na aba Manutenção Configurações são essenciais a toda a empresa que você cadastrar. Feito essa configuração, nós podemos avançar para a conferência do plano de contas e já iniciar os nossos lançamentos. Mas isso nós vamos ver na próxima aula.